Repare uma coisa, não é uma regra, claro que não, mas isso está acontecendo com uma certa frequência, e eu tenho a direção de Deus de sinalizar isso. Você vai num congresso, não importa qual seja a temática do congresso, de batalha, de intercessão, de louvor, não importa a temática do congresso. Repare uma coisa, não é uma regra, graças a Deus, mas está começando a acontecer com uma certa frequência, eu tenho a obrigação diante de Deus de sinalizar. Você vê o grupo de louvor, está ministrando, né? Ministra na abertura do congresso. Durante a palavra está sendo dita, e o Espírito Santo está falando, Deus está ministrando. Cadê o louvor? Está comendo cachorro quente, pipoca, está lá fora, saiu. Aí depois do intervalo, o louvor, tem que achar o pessoal, aí volta, né, para o púlpito, santo, 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 né? E aí está fazendo o quê? Não é louvor. Está transformando o púlpito em palco, né? Está fazendo do louvor para chamar a atenção, para si mesmo e não para dar honra e glória a Deus. Deus não pode operar em ambiente sujo, queridos, não pode. Muitas vezes você vai acabar indo em lugares e você não vai receber a plenitude do que Deus tem para você por causa de pecado. Pecado que muitas vezes está nos bastidores que você não vê. Aí existe uma grande responsabilidade de quem organiza um congresso, qualquer que seja a temática. Tem que ter integridade na organização, na intercessão, no aspecto financeiro, no louvor. Nas pequenas coisas nós temos que oferecer uma excelência para Deus. Quero lembrar por causa do pecado de um único homem, Acã. Ele estava na linha de frente. Um único homem, o que o diabo fez? Matou 36 homens, roubou a bênção da vitória, destruiu a esperança do povo que ficou como água. Satanás ele teve a autoridade de matar, roubar e destruir por causa de um homem, mas ele estava na linha de frente. Ele estava numa linha importante ali, né? Então é uma grande responsabilidade. Quando eu vejo uma coisa dessa, eu já peço, eu prefiro levar um CD ali, colocar um louvor no CD do que permitir que venha fazer espetáculo ali para pessoas. Nós temos que oferecer adoração para Deus, né? Acima de todas as coisas. Então eu vi aquele louvor, não passava do teto. Não era um louvor não tinha aquela autoridade, emocionava, né, no momento ali, usava algumas palavras humanas que motivavam, claro, neurolinguística funciona, mas é muito diferente da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo permanece, não é uma coisa temporal, passageira para o momento, quando é Deus que fala, aquilo permanece no teu coração, não vai embora, não se dissipa, porque Deus que falou é diferente quando vem de Deus, quando vem do trono de Deus e quando vem da sabedoria mera humana, né? Aí eu gostava daquilo, me divertia. Num belo dia, eu estou indo na igreja, no culto, e vejo um pastor subindo no púlpito, né? Aquele homem me incomodou um pouco. Senti um pouco de raiva dele, um pouco de ira dele. Fiquei incomodado com aquela presença. Nunca tinha visto. Mas eu já estava quase saindo, né? Estava terminando ali, ele subiu só para dar alguns avisos. Não gostei dele. Era um homem cheio do Espírito Santo. Eu não sabia quem era. E quem estava sentindo ódio, na verdade, era o demônio que estava ali alojado em mim, né? Aí, uma outra ocasião, estou indo na igreja de novo, né? Eu gostava de lá. Gostava para ver aquele levita, né? Era satanista, lembra do contexto, né? Eu ia no sentido de zombar mesmo, né? Era satanista, estava com a mente focada para o diabo, né? Estava sendo escravo do pecado, escravo do demônio. Aí, uma ocasião, o carrinho está subindo e eu vejo um ônibus estacionado. Aí escutei uns acordes, louvor verdadeiro, santo, ungido. Olha, o Espírito de Deus habita no louvor. Gente, aquilo no meu coração começou a queimar. Nós não temos ideia do poder que tem o louvor da palavra de Deus. Eu comecei a sentir um ódio que transcende o meu entendimento. É algo que vem do inferno. Ser humano nenhum é capaz de abrigar tanto ódio no coração. Senti um ódio muito grande crescendo. O meu corpo começou a se contorcer. A minha mente humana dizia, Daniel, para com isso. Eu sou executivo de uma multinacional. Na época eu praticava artes marciais. Eu me achava que era o Daniel Lee. Depois Deus trouxe uma palavra rema para mim, né? Foi rema específica. Eu de largar ali foi direção de Deus para a minha vida. Hoje não mexo mais com isso, não pratico mais isso. Mas naquela época praticava e estava no ápice da minha forma física ali. Então, eu de repente comecei a pensar, Daniel, para com isso. Você está se contorcendo, você está entrando, né? Na igreja tinha chovido muito à noite, pela manhã estava um sol bonito. E tinha muita lama ali. E eu comecei a entrar no pátio da igreja, me contorcendo todo ali, né? Uma maneira estranha de entrar. Eu falei, você está chamando a atenção. Mas não conseguia controlar. Eu estava à ordem, mas o corpo não obedecia. Aí começaram a fazer uma rodinha na minha volta. Veio 1, 2, 3, 4, 5, fizeram uma roda na minha volta. Meus irmãos, aprendi algo naquela manhã que nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Quando o crente faz a rodinha, a coisa pega. O negócio é roda do fogo ali, né? Eram 7, mas parecia 70. Alguém pôs as mãos sobre a minha cabeça. Eu vejo uma mão crescendo e Daniel vai para onde? Na chão. Lá vai para o chão. Tiplaf no chão. Lama, várias pessoas subiram em cima de mim, parecia futebol americano. Depois que vocês riram, não foi com vocês.
Aí depois disso, depois que Filho do Fogo foi lançado, pessoas que estavam lá naquela igreja escreveram para mim: Daniel, sei quem é você. Eu estava lá também, eu vi lá você caindo na chão, na lama, eu vi e tal. E todos me contaram a mesma história, então posso tomar como verdadeira. Disseram que 8 pessoas foram necessárias para me segurar. 8 pessoas estavam me segurando ali porque a entidade que estava canalizando o meu corpo tinha muita força. É uma característica do verdadeiro a possessão demoníaca também. Né? A gente vê o endemoniado gadareno, nem um grilhão, nem uma corrente poderia subjugar. Então tem uma força realmente sobrenatural. 8 pessoas estavam me segurando. E uma das pessoas era o que mais tentava expulsar o demônio. Demônio, vai embora dele, eu te exorto, e agora vai embora, e falando um monte de coisa, e deita, pula, rola, dando várias ordens ali para o demônio. E aí as pessoas me escreveram que o demônio falou através da minha vida e usou um timbre de cordas vocais que minhas cordas não poderiam reproduzir e disse como se fosse uma voz de um leão. Disse para aquele homem, lembrando que Satanás é como o leão, não é um leão, né? Mas ele se assemelha ao leão e não é um leão sem dentes. Leão é um símbolo de poder, lembrando disso. Nosso adversário tem poderes limitados, evidentemente, mas não é um leão sem dentes. Aí o que acontece? Por isso que a Bíblia diz, orar e vigiar sem cessar. Diz que a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra principados, potestades. Então existe uma luta, existe um confronto. Temos que estar preparados para essa luta, para combater um bom combate, e aí sim, ser verdadeiramente mais do que vencedores. Aí o que acontece? Aquele homem que está falando, o demônio disse para ele, você não tem autoridade contra mim, homem. Você está adulterando a tua esposa, em nome de 2 mulheres. Gente, ficou feio. Para enfrentar o bicho, vestes brancas. O diabo vai jogar teu pecado na tua cara. Para enfrentar principados, potestades, você tem que estar com a sua vida limpa. O sacerdote, para entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, para entrar ali no tabernáculo, tinha que estar limpo. Não podia ter sujeira. Você, para entrar na presença de Deus e ser usado por Deus como instrumento de bênção, tem que estar limpo. Deus é santo, Deus é puro, né? Deus é limpo. O médico que vai fazer uma cirurgia, ele não pode usar um bisturi sujo, não é verdade? Tem que ser um instrumento limpo. Para você ser instrumento de bênção nas mãos de Deus, tem que estar limpo, tem que estar santificado. Senão não funciona. Repare uma coisa, aqui um parênteses, o que Josué faz antes de entrar na terra de Jericó? Qual é a estratégia de Deus? Ir lá, sapatear, jogar óleo, fazer guerra, declarar? Não. Josué 3,5, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A guerra começa no coração, santificação. Aqui é o maior campo de batalha. Começa dentro. Depois, Josué 5,3, ele pega agora e vai circuncidar. Né? Toda aquela geração, né? Toda geração pegou faca de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeal, Teralote. Ele vai circuncidar aquela geração, por quê? Para alinhar com os preceitos da palavra de Deus. Mortificou a carne, faz parte da santificação, mortificar a sua carne, dizer não para aquilo que a sua carne quer e sim para a vontade de Deus. Depois ele prova do sobrenatural de Deus, maravilha, né? Aí ele prova, aí sim ele começa a provar o sobrenatural de Deus, e aí ainda dá ordem para fechar a boca, aquela coisa de 1 Pedro 3,10, né? Não falem nada, não gritem, com a boca a gente perde a bênção. E aí conquistaram a terra. Esse é o procedimento para a conquista de qualquer ela que seja. Mas o principal das conquistas começa pelo seu coração, pela santificação. Tem que vir de dentro para fora. Nem pense em tentar conquistar qualquer coisa lá fora se aqui dentro não está conquistado. Não está 100% Jesus, tem que ser 100% Jesus aqui dentro. Aí você vai ter autoridade lá fora. Em primeiro lugar, busca o reino de Deus, o resto é consequência, né? Aí o que acontece? Estou naquele cenário, caído no chão, o demônio fala para o homem vai embora. Recobra a consciência. Vejo várias pessoas em cima de mim, parecia futebol americano, alguém urra no meu ouvido. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Achei uma maneira meio indelicada de perguntar meu nome, né? Caído no chão, fazendo peso ali, mas eu respondi com educação, Daniel. Pessoa preocupada, Daniel, está manifestando demônio. Procura na Bíblia aí, vê se tem algum demônio com esse nome. Falta de conhecimento, né? Se ele conhecesse a Bíblia, ia saber que não tem. Aí ele pega, afrouxam, quando afrouxam o peso, as pessoas se levantam, eu me levanto também. Quando eu me levantei, escutei um som, plopt. Esse som foi o som ao descolar a minha orelha da lama. Tinha muita lama no chão, minha cabeça prensada, ao plopt. Vejo a minha orelha lá no chão, desenhada na lama. Gente, me senti extremamente humilhado. Aquela família que estava ali me acompanhando, parecia um Simpson, estava com os olhos esbugalhados assim, assustados com aquela situação. Eu não sabia o que fazer.